O meu nome é Augusto Flores, eu sou docente do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo e a minha linha de pesquisa principal é Ecologia de Ecossistemas Costeiros. Bom, eu leciono algumas matérias que são relacionadas com essa linha de pesquisa mais ampla. Então, o meu ensino é mais sobre ecologia marinha, ecologia bêntica, que é uma parte da ecologia marinha, que são das comunidades que vivem no fundo oceânico, né, e costeiro, e outras disciplinas que eu dou são disciplinas de estatística aplicada à pesquisa, alguma disciplina também sobre introdução geral à biologia marinha, mas são disciplinas todas correlatas com a minha linha de pesquisa. Antes de ser professor aqui da USP, era professor da Unesp, no campus do Litoral Paulista. E então surgiu a oportunidade de ingressar no quadro de docentes aqui do CEBIMAR, um concurso público aberto em 2007, e eu consegui passar no concurso e comecei a trabalhar na USP, aqui no CEBIMAR, em 2008. E então a minha linha de pesquisa, desde a pós-graduação e durante o pós-doc, sempre foi ligada à ecologia marinha de alguma maneira. Então, desde até a iniciação científica, na verdade, eu trabalho na área. Então, basicamente, a minha carreira se consolidou definitivamente quando eu entrei no quadro da USP como professor doutor lá atrás. Eu sou professor associado e sim, então a minha linha de pesquisa será essa, certamente até o final da minha carreira. Tem alguns projetos que eles andam de maneira conjunta, não é? Talvez se eu fosse colocar o projeto que mais ocupa o meu tempo hoje, é um projeto sobre o que a gente chama de facilitação ecológica, ou seja, qual é o efeito de espécies que são muito importantes no ambiente porque de alguma maneira elas facilitam tantas outras, não é? O que a gente chama como engenharia ecossistémica, o que a gente chama o papel de espécies que a gente chama fundadoras, não é? E nessa perspectiva eu trabalho principalmente com comunidades que a gente chama que são comunidades do entre-marés rochoso, que é uma zona do que é a zona da costeira rochosa, que fica na verdade exposta durante a maré baixa e fica submersa durante a maré alta. Então aquela área é uma área que ela é extremamente vulnerável à mudança climática, porque ela é um ambiente muito extremo, e então você trabalhar, o meu foco hoje tem um foco que é relacionado com a mudança climática, à medida que nós queremos ver qual é que é o potencial de facilitação que essas espécies têm numa perspectiva de mudança climática. Então a gente tem trabalhado primeiro com um estudo mais correlacional, estudos de campo de observação, e passamos para uma segunda fase em que nós manipulamos, na verdade, o stress térmico em campo para ver como é que essas espécies, na verdade, conseguem prover ainda esse serviço ecossistémico numa perspectiva de mudança climática, com a chegada de ondas de calor de maior intensidade e maior frequência no futuro. Na verdade é uma área muito, digamos, nova no sentido, não da parte teórica sobre a teoria da facilitação ecológica. A gente tem trabalhado um pouco e com alguma pretensão de, na verdade, estender um pouco a teoria a partir de uma perspectiva mais prática, mas talvez o maior desafio que nós tivemos foi, na verdade, a manipulação experimental em campo do stress térmico, que é muito desafiador. Então, nós tivemos, na verdade, que bolar toda uma estratégia de conseguir, na verdade, aquecer áreas dentro do costão por determinado tempo e determinada frequência, e a partir daí conseguir medir os efeitos que a gente consegue ter em campo. Porque quando você trabalha em coisa experimental, é relativamente tentador você levar aquela realidade para dentro do laboratório, mas nunca é a mesma coisa, porque o ambiente em laboratório nunca é o mesmo que o ambiente natural. Então, se você consegue, na verdade, manipular o ambiente in situ, a tua resposta que você vai ter é muito mais realista e você consegue tentar prever qual é que é o efeito da mudança climática nessas comunidades de uma maneira um pouquinho mais realista, né? Então esse foi um grande desafio e nós conseguimos, na verdade, vencê-lo e estamos bastante contentes com o tipo de resposta e efeitos que a gente tem observado. Nós, neste projeto em particular, que agora está em vigência, a gente trabalhou com uma espécie fundadora que ela é muito importante, que é o que a gente chama dos bancos de mexilhões, não é? Então, no Entre Marés você vai ter áreas que são cobertas por indivíduos com baixa complexidade física, mas eventualmente você tem coberturas de espécies que elas provêm
uma matriz mais complexa da maneira física. Isso quer dizer que ela guarda dentro daquele ambiente alguns interstícios, microambientes, no qual uma miríade de animais e plantas podem viver em associação. Ou seja, são os animais ou plantas que são facilitados para essa cobertura de mexilhões, certo? Então, o que nós temos vendo é que a gente compara, na verdade, o que é uma área sem esse mexilhão e com o mexilhão, e comparamos a diferença que há na comunidade, entre parâmetros das comunidades, num ambiente não facilitado e num ambiente facilitado, e essa comparação é que nos dá uma ideia de potencial de facilitação. Então, o que a gente está vendo é que com a mudança climática, primeiro você tem uma vulnerabilidade maior dessas espécies fundadoras, elas podem reduzir em densidade, mas a função ecossistémica dela, em termos de facilitação potencial, ela é mais importante e não menos importante com relação a um parâmetro de mais normalidade. Na perspectiva da mudança climática, o que a gente consegue estimar é que a presença desses mexilhões e desses facilitadores, ela vai na verdade ser mais importante do que é hoje em dia, porque a diferença que vai ter entre o ambiente facilitado e não vai ser ainda maior. Então, o que nós temos hoje de mensagem principal é que, numa perspectiva de mudança climática, a estabilidade dessas espécies fundadoras, ela vai ser mais e mais importante, porque elas vão ser ainda mais críticas do que são hoje. Portanto, em qualquer estratégia de conservação ou de mitigação de impacto, se torna crítico a preservação de espécies fundadoras de habitat e que elas podem prover condições para outras espécies naquele sistema. Algumas coisas que a gente está fazendo em paralelo. De maneira geral, a ecologia marinha, eu diria para você que é uma disciplina que ela está em fase de maturação no Brasil, comparado com outros países, regiões em que a ecologia marinha está bem avançada. O Brasil teve, na verdade, lá atrás era incipiente e agora, na verdade, está em plena expansão, mas ainda é uma disciplina que ainda está digamos que em processo de maturação, eu diria, certo? Então, quando chegam estudantes no meu laboratório com diferentes interesses, eu tento atendê-los da melhor maneira e isso leva a uma diversificação das linhas de pesquisa que a gente tem aqui. Ou seja, os estudantes, junto com cooperações internacionais que a gente faz, são, na verdade, um motor de diversificação das linhas de pesquisa que eu coordeno aqui no laboratório. Então, outras coisas, por exemplo, tenho agora uma estudante, por exemplo, que está vindo agora num programa de pós-graduação europeu, que está vindo para trabalhar, por exemplo, com restauração de corais. É uma coisa que a gente está começando a fazer aqui e ela é, na verdade, uma das pioneiras para trabalhar mais ou menos como é que a gente pode começar a lidar com procedimentos de laboratório e de manipulação que você consegue maximizar, de alguma maneira, o sucesso da restauração de corais. Basicamente, essa linha em particular, o que nós fazemos é que trazemos colónias do campo para o laboratório, fragmentamos em pequenas peças, em pequenos fragmentos, porque à medida que você diminui esse tamanho desse fragmento, você potencializa o crescimento dos corais depois em campo. Essa é o que a teoria diz, o que vários estudos têm mostrado. E nós estamos começando a tentar implantar esse tipo de técnicas, ver, na verdade, qual é que é, quão grandes ou têm que ser esses fragmentos, ou quão pequenos têm que ser esses fragmentos para maximizar o crescimento em campo, como é que a gente consegue esperar que o desenvolvimento dessas colónias inicialmente vai se equiparar com condições ótimas em laboratório. Enfim, são os primeiros passos para ter uma técnica de restauração ecológica a uma escala pequena para fins muito específicos, tá? Então essa é uma das pesquisas que a gente agora está tendo aqui no laboratório, além daquela que eu falei para você anteriormente. Além disso, temos também alguns projetos andando com relação ao monitoramento ambiental de sistemas que dizemos recifais, que são sistemas que são consolidados, que são de rochas, ou sistemas coralígenos, ou que contrapõem ao que a gente chama de sistemas que são de fundos moles ou arenosos. Então já trabalho com monitoramento, principalmente em sistemas recifais, de fundo duro. E então trabalhamos em áreas que são protegidas aqui na região e áreas que têm diferentes níveis de proteção. Tá? Então a ideia é ter na verdade um histórico que nos permita avaliar a mudança e correlacionar com qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de impacto que aconteça na região. Então é mais o estabelecimento de uma rede de monitoramento ecológico
que é super necessária para podermos entender um pouco o que é que está acontecendo nestes sistemas. E nessa perspectiva, depois temos vários projetos que se associam a essa estratégia de monitoramento, como, por exemplo, ver qual é que é a correlação, por exemplo, entre o fundo do ambiente com os padrões ou a funcionalidade, por exemplo, dos peixes recifais que vivem naquela região, ou seja, que tipo de fundo é que pode estar correlacionado com que tipo de peixe recifal, e entender um pouco qual é que é esse acoplamento entre a comunidade que a gente chama pelágica ou demersal de peixes com os povoamentos de fundo, né? Que é algo que na verdade a gente ainda não conhece muito bem. Então essa é uma outra linha de pesquisa que está andando. Tenho uma estudante fazendo um trabalho muito interessante também com ecologia de bancos de gramas marinhas, que é uma linha de pesquisa muito negligenciada no Brasil inteiro, eu diria, embora seja um sistema super importante. Da mesma maneira que a gente tem gramas terrestres, há uma parte dessas gramas evoluíram no ambiente marinho, estão lá até hoje, embora seja um ambiente que é muito pouco conhecido. Então, entre outras coisas, existe aqui na região que nós temos uma espécie de grama que ela vive aqui desde que se tem conhecimento, e uma outra espécie que ela está vindo de regiões mais tropicais e chegando aqui à região subtropical. Então, com essa vinda dessa nova espécie, existe ali um potencial de competição muito grande entre as duas, e a gente não sabe ainda muito bem qual é o efeito dessa vinda dessa espécie mais tropical para a nossa região e que tipo de efeito é que isso possa ter. Então, uma estudante de doutorado do laboratório, ela está empenhada em entender um pouco essa dinâmica, entender um pouco qual é que é a função ecosistémica dessas duas gramas na região e como, na verdade, elas podem coexistir aqui, qual será o impacto dessa chegada dessa grama mais tropical à nossa região. Nós suspeitamos que a vinda dessa grama nova aqui para o Canal São Sebastião seja devida a um processo de aquecimento da água ao longo do tempo, ou seja, que espécies que tipicamente são tropicais, elas conseguem colonizar hoje áreas que antes não eram, digamos, colonizáveis, não é? Então, um processo que a gente denomina como tropicalização, não é? Mas isso, claro, ainda é uma especulação, a gente não sabe, na verdade, se esse foi o processo subjacente à chegada dessa grama, mas explicaria bastante bem porque é que ela chegou aqui e se estabeleceu de uma maneira tão consistente na área. Que outros projetos eu posso falar que estão andando aqui no laboratório? Eu acho que esse, na verdade, são talvez os principais projetos que eu coordeno aqui. Eu fiz a minha graduação na década de 90, há muito tempo atrás, em que nós trabalhávamos muito com processos ecológicos básicos, o que se chama de ciência super fundamental, não é? Ou seja, a gente estava interessado em entender como é que as coisas funcionavam de alguma maneira, sem ter, na verdade, uma preocupação tão grande, diria assim, com uma perspectiva de mudança climática, uma perspectiva de crise da biodiversidade que hoje nós vivemos. Então, ao longo destes anos, com as ameaças ficando cada vez mais claras, com uma ideia um pouco mais, digamos, mais assertiva de como, na verdade, o ambiente deve mudar nas próximas décadas, ao longo do tempo nós ficámos cada vez mais preocupados em entender como é que esse mundo de transformação pode afetar esses ambientes que a gente tanto gosta e tanto aprecia, não é? Que são os ecossistemas costeiros, que são tão importantes, que provêm meios de subsistência para tanta gente e provêm tantos benefícios para a humanidade. E então é como se nós tivéssemos alguma responsabilidade, e de facto temos de alguma maneira, em mostrar como é que esse problema ambiental que nós temos pode afetar a nossa vida no ambiente litorâneo. Então, trabalhar sobre essa perspectiva muda um pouco as linhas de pesquisa que a gente tem, não é? Então, o que antes poderia ser, por exemplo, um estudo desse projeto que eu te falei, de facilitação ecológica de uma maneira mais, digamos, mais teórica ou conceitual, de repente vira um estudo que tem uma implicação direta em termos de conservação e em termos de perspectiva, não é? Porque ao mesmo tempo, na minha opinião, que nós temos que mostrar os problemas que existem e a cautela que nós devemos ter e as ações que a gente tem que fazer, não é? para divulgar o problema que nós temos, ao mesmo tempo que isso é super importante, eu entendo também que é muito importante nós termos em mente o que é que a gente pode fazer de alguma maneira para mitigar esses efeitos, não é? Se é que é possível mitigar alguns deles. Então, um pouco a nossa missão é entender o que é que a gente pode fazer para que
a gente possa viver da melhor maneira numa perspectiva de perca de habitat, de várias estressores afetando de uma maneira muito negativa os principais ambientes que nós temos. E, enfim, então essa é uma motivação que nós temos para tentar fazer mais e melhor, não é? Em termos de não só avançar no que é, na verdade, o processo ecológico, entender como é que esse processo ecológico atua numa perspectiva de mudança, não é? Então, isso talvez seja o que mais nos motiva.